Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar um pouco a respeito da religiosidade. Eu estou observando, eu estou vendo o esforço de alguns irmãos para combater a religiosidade. E isso, irmãos, é agradável diante de Deus, o esforço que essas pessoas estão fazendo para combater a religiosidade. E eu não estou aqui para reprovar a atitude deles. Pelo contrário, eu estou aqui para passar uma instrução que Deus me trouxe para esses irmãos. Não adianta nós combatermos este problema se não encontrarmos a fonte dele. Quando você quer derrubar uma árvore, você não começa pelas folhas, depois para os galhos e assim por diante. Não. Você vai na raiz daquela árvore para tentar arrancar ela, para que não venha brotar novamente. Quando você corta os galhos de uma árvore, se a raiz está num solo fértil, ela vai continuar brotando. Então você precisa encontrar a raiz do problema. Então fica aqui hoje a minha instrução para esses irmãos que querem combater a religiosidade. Eu não estou aqui, irmãos, para defender templo, e eu não estou aqui também para defender as pessoas que ficam, que se reúnem, que vivem fora dos templos. Eu estou aqui, irmãos, para colocar temperança nesse assunto, porque existem dois extremos. O extremo que fala que você precisa se congregar dentro de um templo, e o extremo que você fala que você não pode estar dentro de um templo. Esses dois extremos, irmãos, é errado, porque quando você age dessa maneira sem você perceber, independente se você está dentro ou fora do templo, você está sendo religioso. Então hoje eu quero mostrar para vocês na Bíblia aonde foi a raiz do problema da religiosidade. Um grande exemplo de como combater a religiosidade eu vejo na vida de Paulo. Quando Paulo ele viu ali na igreja dos Gálatas que a religiosidade ela estava sendo implementada, ela estava sendo introduzida, Paulo ele não chegou para aqueles irmãos e falou: saia desse sistema, saia dos templos, parem de se reunir em um lugar, porque isso é o que Deus quer. Paulo ele não fez isso. Paulo ele combateu o outro evangelho. O evangelho em que você precisava se circuncidar. O evangelho em que você precisava obedecer às festas de Deus. Paulo combateu este evangelho, o fermento. Então, quando você quer combater a religiosidade, você não pode chegar para as pessoas e falar: você precisa fazer isso. Você precisa agir dessa maneira, porque eu ajo dessa maneira, então essa maneira é o correto. Porque sem você perceber, você está querendo que aquelas pessoas venham a agir como você está agindo. Você está dentro do templo, Deus está falando com você, Deus está edificando a sua vida. Você olha para aquele irmão que está fora do templo e fala: você precisa vir para dentro do templo. Porque Deus ele está agindo na minha vida, então você precisa vir aqui para Deus agir na sua vida também. Isso é religiosidade. Você está querendo que aquela pessoa que está fora tenha a atitude de vir para dentro. Ou seja, você está acrescentando uma atitude ao sacrifício de Cristo. E da mesma forma, você que está fora do templo, você percebe que Deus está edificando a sua vida. Você está crescendo, tendo acréscimos na palavra, tendo acréscimos na oração, tendo experiências com Deus. Você olha para as pessoas que estão dentro dos templos e fala: nossa, o evangelho que está sendo ali, o evangelho que está sendo pregado ali é errado. Então, venham para fora que assim como eu estou sendo edificado, vocês também vão ser edificados. Então você está, sem perceber, querendo que eles façam uma atitude como um acréscimo ao sacrifício de Cristo. Ou seja, a sua atitude também está sendo religiosa. Assim como aquele extremo de quem está dentro do templo quer que aquele que está fora venha para dentro, aquele que está fora querer que aquele que está dentro venha para fora, também é uma atitude religiosa, irmão. Deus, ele observa tudo isso e ele nos dá luz através das escrituras, aonde é a fonte do problema da religiosidade. Então, Paulo, quando ele escreve as cartas dos Gálatas,
ele não diz para o povo parar de se reunir, não diz para o povo sair do sistema, não fala isso. Ele combate o evangelho, o outro evangelho. É isso que Paulo fala. Paulo diz que este outro evangelho que tem acréscimos não é o evangelho que ele ensinou. E essa é a maneira certa de combater. A maneira certa é de combater o evangelho errado e não dizer para a pessoa sair da onde ela está. Nós temos que entender uma coisa. Muitas pessoas, elas não conseguem ficar dentro de um templo vendo a atitude errada. Ela não consegue se afirmar ali porque ela está vendo as coisas erradas e aquilo produz um confronto dentro dela. Então, mas também, por outro lado, muitas pessoas não conseguem permanecer firme diante de Deus se não estiverem em um templo. Pois é, irmãos, isso é uma realidade, nós temos que encarar essa realidade. É fácil nós falarmos, mas então essa pessoa não teve um encontro, então essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Não. Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, ele nos instrui que existem pessoas que são fracas na fé. E essas pessoas que são fracas na fé, muitas vezes, elas precisam de um apoio que está ao seu redor. Então, muitas pessoas, irmãos, elas saem do mundo das drogas, do mundo da bebida, do mundo da prostituição. Ela precisa estar rodeada de pessoas que, por mais que tenham algumas atitudes erradas, essas pessoas têm em seu coração buscar a Deus. E quando você olha para dentro dos templos, você vê pessoas que têm maldade no coração, sim, mas você vê pessoas sinceras diante de Deus. Você vê pessoas que, mesmo não tendo o conhecimento da palavra, como às vezes nós achamos que nós temos, essas pessoas têm a sinceridade diante de Deus. E a Bíblia ela nos fala que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estará ali. Se tiver 2 ou 3 pessoas realmente com sinceridade no coração dentro de um templo, o Senhor vai estar ali. Quando nós falamos para as pessoas que elas precisam sair de dentro dos templos, porque Deus não está lá, o evangelho não está sendo pregado da maneira correta. Quando nós falamos isso, irmãos, nós estamos ignorando o fato de grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história ter partido de pessoas que estavam dentro dos templos. Grandes avivamentos aconteceram no decorrer da história humana. E esses avivamentos vieram de pessoas que estavam dentro, mas também vieram de pessoas que estavam fora. E nós temos que encarar essa realidade como sendo o nosso norte. Quando nós olhamos para o contexto histórico nosso, nós vemos que Deus ele trouxe avivamento através de pessoas que estavam em templos e Deus também trouxe avivamento através de pessoas que estavam fora. Ou seja, cada um fique na posição em que Deus te chamou. E não queira que o outro irmão venha viver como você vive, porque você acha que você está vivendo da maneira correta. Quando você quer que o outro irmão viva como você, para que ele seja aceito por Deus, para que ele seja edificado em Cristo, você está tendo uma atitude religiosa. Então nós temos que seguir o exemplo de Paulo, combater a raiz do problema, o evangelho que está sendo pregado errado. Nós temos que entender, irmãos, que a fonte do problema não está ao redor do homem, mas sim dentro do homem. O homem, quando ele pecou lá no Éden, a atitude que ele teve foi que ele viu que ele estava nu. A atitude que ele teve foi de costurar uma roupa. Ou seja, ele trabalhou para que a sua nudez, para que o pecado fosse coberto. Então, essa atitude de trabalhar com as suas forças para que o seu pecado seja coberto e você seja novamente religado com Deus, essa é a fonte do problema. Essa é a verdadeira atitude religiosa que é reprovável diante de Deus. O povo de Israel, irmãos, ele teve toda a lei como instrução,
para que o conduzisse até Cristo, mas quando Cristo veio, o povo ele rejeitou a graça e preferiu continuar com o trabalho. Então essa atitude do povo de Israel de tentar, através das festas, através da obediência à lei, né? Essa atitude que eles tiveram de continuar ali ignorando a graça, o sacrifício de Cristo, foi a mesma atitude que Adão teve, porque o povo de Israel ele preferiu costurar uma folha, ou seja, costurar uma roupa cobrindo a sua nudez, ou seja, eu estou obedecendo à lei, então através do meu esforço, do meu trabalho, eu posso ser aceito diante de Deus. Então Adão ele fez isso. Adão ele se apresenta diante de Deus coberto com uma roupa de figueira, com uma roupa que foi feita através do seu próprio esforço. Então essa atitude, irmãos, é condenada diante de Deus. Então nós temos que entender que a religiosidade está dentro de nós. Todos nós, irmãos, nós combatemos a religiosidade sem perceber. Quem de nós nunca olhou para a própria vida e pensou, nossa, agora eu estou top diante de Deus, né? Usar essa maneira. Agora eu estou... E olha para as pessoas sem perceber com um olhar de superioridade. Então o problema está em nós, irmãos. Todos os dias nós temos que combater a religiosidade que está dentro de cada um de nós. Entende? Então essa atitude que Adão teve foi a mesma atitude que o povo de Israel teve e é muita atitude que muitos de nós estamos tendo. É uma atitude em que nós acrescentamos algo ao sacrifício de Cristo. Nós temos que entender que Tiago ele nos dá uma grande instrução. Tiago ele fala que a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, você crê que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, então você passa a obedecer Ele, através das suas obras, através das suas atitudes, mas a fé vem primeiro, seguida pelas obras. E não as obras te colocarem em uma posição favorável diante de Deus. Ou seja, nós obedecemos a Deus porque nós fomos salvos. Nós não somos salvos porque obedecemos a Deus, não. Nós obedecemos a Deus porque nós fomos aceitos por Deus. Então, essa é a ordem correta. Então, quando nós queremos que algum irmão venha agir da mesma maneira que nós estamos agindo, porque Deus está edificando a nossa vida, aquele irmão tem que andar segundo a maneira que eu estou andando, sem perceber, nós estamos querendo isso. Isso é uma atitude religiosa e é reprovada diante de Deus. Então, se você está fora dos templos, combata o evangelho que está sendo pregado errado dentro dos templos e o evangelho que está sendo pregado fora dos templos, errado também fora dos templos. Nós devemos combater a fonte, a raiz do problema que está dentro do homem e é esse evangelho de acréscimo. Você precisa fazer algo para que você seja aceito diante de Deus. Não, você é aceito diante de Deus. Por isso que a sua maneira de viver ela muda. Amém, irmãos? Eu espero que eu tenha edificado a sua vida e trazido luz a respeito deste assunto da religiosidade. Se você tem algum acréscimo, pode deixar nos comentários, eu leio eles, entende? Eu respondo ele da maneira que me é possível. Então, espero que eu tenha edificado a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz, irmãos.